Sim, exatamente. você estava falando sobre os alimentos, antes você tinha falado do pito que o Lula deu no pessoal, pô, com relação à comunicação, por conta da crise do Pix, mas parece que esse pito não resolveu muito, porque aí veio o Rui Costa e falou sobre intervenção nos alimentos. Aí, quando você está ali no governo, numa posição focal, assim, que toda a imprensa está prestando atenção, você tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ele usou uma palavra de intervenção nos alimentos, fica parecendo que o governo vai, sei lá, congelar preços, fazer coisas. A gente tem um histórico no Brasil muito ruim nesse sentido. Fala um pouco para a gente, dá uma desfiada aí nesse assunto dos alimentos, que é muito importante, os alimentos precisam baixar, porque eles estão muito altos, isso faz uma diferença muito grande na eleição de 2026, que você tinha falado inicialmente, mas o que de verdade o governo está preparando para os alimentos? Se não é uma intervenção, o que é? Bom, o Cazé, o que que é o governo ainda não falou. Começou esse ruído, um pouco dessa confusão. O ministro Rui Costa estava dando uma entrevista para um veículo do governo institucional e falou essa questão de intervenção, bom dia, ministro, uma intervenção nos preços e tal. E aí, logo na quarta-feira, ele já passou o dia ali se justificando, dizendo que não é uma intervenção nesse de congelar preço, enfim, de mexer de uma maneira objetiva ali, né? Tem uma análise dentro que não tem mágica a ser feita, porque tem vários fatores que pesam para esse aumento da inflação. O que o governo considera ali que aumentou a inflação dos alimentos são fatores climáticos, por exemplo, as chuvas do Rio Grande do Sul, o período de secas extremas intensas que teve em algumas regiões do país, essa alta do dólar que impacta nos insumos, né, que o agro vai comprar para a produção, né, tudo que precisa para a produção, e também a economia brasileira aquecida, na situação de pleno emprego, que leva ao aumento do consumo das famílias. Então, tudo isso, na visão do governo, é o que ajuda, ajuda assim, é o que fez a inflação subir. Só para a gente ter noção dos números que a gente está falando, o IBGE ficou em 4,83 a média de inflação, né, está um pouquinho acima da margem de tolerância que é considerada para a inflação, que é de 4,5% no acumulado de 2024, e a inflação dos alimentos em domicílio foi de 8,23%, estão bem acima. E o presidente Lula, que tem um faro político muito apurado, sabe melhor que todo mundo que o aumento do alimento é aquele tipo de coisa que todo mundo sente no bolso e o governo sente na popularidade. Então, tem uma relação muito próxima ali de aumento de preço de combustível, de alimentos, são temas muito sensíveis para um governo, para um político. E o ministro Rui Costa, a gente percebe que dentro dessa visão de melhorar a comunicação, evitar esses ruídos e crises, já deu entrevistas ontem, enfim, os assessores dele explicando, teve nota falando que não é essa intervenção de preços, são medidas para tentar segurar o preço dos alimentos. O problema é que são medidas difíceis de serem feitas, justamente porque tem esses fatores externos, enfim, você não consegue estabelecer um preço tabelado para o quilo do arroz, né?